Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa do podcast Chega de Mimimi. Bom, mais uma sexta-feira aí, maravilhosa, né? Bastante calor, né? O tempo bom. Será que vem aí uma chuva final de semana? Um final de semana talvez mais tranquilo, passando aí essa semana de carnaval, né? Você que curtiu aí, pulou carnaval, ou você que ficou em casa. Mas, de acordo aí com os parâmetros, né, normal, o Brasil começa a andar para frente agora, né? Então o pessoal espera aí até o carnaval. Acredito também que seja um pouquinho ali por conta das dívidas, né, iniciais. Janeiro e fevereiro é dívida, né? IPTU, IPVA, né, escola de criança, enfim. Mas vamos continuar. 2025 para muitos está começando agora, para outros já começou faz tempo, né? Então já estamos em março, né? Então olha só, daqui a pouco é Natal, é Ano Novo novamente, né? E sempre fica a pergunta aqui para poder te incentivar. Lembra aquela promessinha que você fez, né? Das mudanças, né? Das coisas novas, né? Daquilo que você tinha que arrumar, organizar algumas rotas. Então, cada dia é um dia de uma nova oportunidade. Bom, para a gente poder iniciar, como de costume, eu vou comentar uma frase aqui. Não sei se foi ele que criou, né, mas eu gosto sempre, quando eu lembro, né, as pessoas de qual eu escutei, eu gosto de falar, que é do Conrado Adolfo. E uma frase muito bacana que eu vi em uns treinamentos que ele coloca é: o dinheiro que você não tem é pelo conhecimento, né, que você ainda não tem. Ou seja, o dinheiro que você não ganha é pelo conhecimento que você não tem, tá? E pense e analisa. Uma das reflexões que ele faz é: se você tem um negócio, ok? Você faz a mesma coisa do que um outro profissional. Imagine que você tem uma pizzaria na sua cidade e tem uma outra pizzaria, só que ela fatura muito mais do que você. Poxa, se você vende o mesmo produto, se os clientes são os mesmos e ele está tendo mais sucesso ali do que você, provavelmente ele sabe alguma coisa que você não sabe, ou ele está fazendo alguma coisa que você não está fazendo, né? Então sempre precisamos aí buscar inovação, né? Buscar fazer com que os seus processos, né, e tudo entre dentro de uma engrenagem ali perfeita para que você tenha uma rotina de melhoras, certo? E o dia de hoje nós vamos falar sobre o ciclo, né? Os 5 pilares aí do ciclo do mundo empresarial, não é isso, Priscila? Boa noite. É isso mesmo. Boa noite, Gabriel. Boa noite a vocês que estão aqui. Sejam bem-vindos a mais um podcast incrível. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre os pilares ali, né? Os 5 pilares do processo empresarial que você precisa saber, entender e se aprofundar, porque muitas das vezes o sucesso, né, que nem o Gabriel falou, ou algo que você não está fazendo, ou algo que você não está sabendo ali, e agora você pode fazer um processo aí na sua empresa e alavancar suas vendas, não só deixar, tirar um pouco da sua mão também, se você é equipe ainda, né, já deveria não ser mais, né, se você é equipe, e aquela questão da promessa mesmo, que o ano começou agora, que precisa acontecer para que 2025 seja o melhor ano da sua vida. Será que não é melhorar o processo da sua empresa para que você possa ganhar mais dinheiro aí? E não só isso, ter leveza também no seu negócio, né, Gabriel? Então a gente vai falar um pouco sobre esses processos assim que envolve toda a questão empresarial, que acredito que você ainda não tenha ouvido, né? Porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso, mas eu vejo muitas empresas vivendo isso. E as empresas que têm sucesso, elas vivem muito isso daí, esse processo bem definido. Como nós falamos, né? Nem tudo na vida é uma questão de uma receita de bolo, né? Porém, coisas que nós chamamos que são repetitivas, né? Algo que você sempre vai melhorando, se aperfeiçoando, é o que nós colocamos como um processo, né? E tudo de uma forma ou outra acaba tendo ali uma questão de um processo. Tem empresas e tem negócios que falam assim: não, eu não tenho um processo ainda definido. Mas se você olhar, tem. Porque se sai o serviço, né, se sai o produto, existe um processo. Talvez Sim. Ele não está, como você falou, definido, né, ele não está desenhado de uma forma clara para todos, e isso daí te atrapalha bastante, né? Uma outra frase também, uma outra questão é: se você não tem um processo, o processo é você. Sim, exatamente. Não é isso? Então, ou seja, imagina só, para que você possa começar a desenvolver, né, crescer, você não dá para ser eu equipe, né, para sempre. Então, e quando você começa a ter pessoas na sua equipe, é necessário que tenha um processo.
que tenha ali um passo a passo bem claro para que as coisas possam fluir. E você, como empresário, tem uma questão que é muito importante, que é a questão do turnover, né? Que é a troca de colaborador, saída de colaborador. Isso pode acontecer, é normal, né? Aconteceu com a gente recentemente, né? Então, ou seja, na verdade sempre acontece, né? Então, já perdi um pouco as contas das pessoas que passaram, né? Ali pela questão da agência, pelo grupo que a gente trabalha, por ter ali um processo ali em relação ao atendimento, ao telemarketing. Então, tem um fluxo alto. E para quem é empreendedor e empresário, sabe qual que é a dificuldade quando você perde um colaborador. Por quê? Porque se você perde uma pessoa que já conhecia o processo, né, que já tinha ali uma adaptação da cultura, e entra uma nova pessoa, você tem que adaptar de novo, né? Você tem que fazer tudo de novo, reaprender, fazer que a pessoa aprenda de novo, todo o processo, toda a cultura da empresa ali, e aí acaba perdendo até um pouco mais de tempo. E essa questão que você falou que o processo é você, porque justamente... se você não tem um processo, vai ser você. Porque assim, a gente tem 24 horas no dia, tem 7 dias por semana, tem 30 dias no mês e você não consegue fazer tudo sozinho. E se você tem um processo, você consegue multiplicar essas pessoas, você consegue multiplicar você, vamos se dizer, né? A questão que o Gabriel está falando muito do colaborador é importante porque se você perde esse colaborador que já está... uma parte de você ali é perdida. Você vai ter que recolocar de novo, treinar de novo esse colaborador para que ele possa continuar essa engrenagem gerando ali de forma perfeitamente, né? E tudo isso, tendo um processo, você consegue definir ali melhor, você consegue sair melhor na gestão ali da sua empresa, fazer o processo direitinho para que não se torne pesada essa perca ou essa... impacto, né? Eu acredito que o impacto é menor, né? Vamos pensar. Para você que é empreendedor, sabe que a mão de obra, você encontrar profissionais qualificados, pessoas que você pode contar, está cada vez mais difícil, né? Sim. É uma conta que não fecha. Isso daí nós falamos no primeiro episódio. Eu lembro do primeiro episódio, foi. Né, que a gente gravou. Então, ou seja, é o quê? De um lado você tem... centenas aí, milhares de brasileiros, né, desempregados, precisando de emprego, oportunidade, falando que precisa. De um outro você tem centenas de empresas, né, com vagas abertas e não fecha, né, não dá match. Não dá match, não fecha. Não fecha a conta. Então, por quê? As empresas vão falar que as pessoas estão sem interesse, não tem qualificação, entendeu? Os colaboradores do outro lado vão reclamar de carga horária, né? Que é a escala 6x4. Quanto que é? É 4x2? É 4x2, não tem salário, o salário não é muito bom, é muito distante de casa, tem toda essa questão. E aí não entrega, enfim. Entramos dentro desse ciclo. Porém, quando nós falamos de processo, tem um exemplo de uma empresa que eu acho muito brilhante para falar aqui. É o McDonald's. Sim, McDonald's. Porque se você que já assistiu o filme A Fome do Poder, que conta ali a história do McDonald's, ela é incrível. Então o que acontece? Existem várias formas de fazer batata. Talvez se eu falar aqui como eu faço uma batata frita em casa e a Priscila falar como ela faz, talvez a gente vai fazer diferente, né? A gente sabe que tem que colocar para fritar, entendeu? Mas para fazer um lanche, a mesma coisa, né? No final das contas, o lanche vai estar pronto. Né? Se me der uma batata ali, um pão com hambúrguer, eu vou fazer, a Priscila vai fazer, mas não vai ficar igual o Mac. Entendeu? E a questão não é só o sabor, né? E toda a questão da montagem. De fato, é essa linha de produção e esse processo. Porque uma pessoa ela pode entrar hoje no McDonald's sem nunca ter montado um lanche. Daqui a 1-2 horas, ela está montando lá um Big Mac, um Big Tasty perfeitamente. E você não percebeu que foi uma pessoa nova que montou aquele lanche. Por quê? Porque tem um processo, né? Como que era o lanche lá que falava os ingredientes? O Big Mac. É o Big Mac. Era o Big Mac? É, o Big Mac. Você lembra qual que era, não? Eu não lembro pão, mais. Nossa, nem salada, queijo molho especial, cebola e pix com pão com gergelim. Pronto, aí, o Big Mac, você entendeu aí, ó. Você viu, ó, acho que, não sei se foi só uma canção, né, para um marketing, para uma questão assim. Ou para fazer os colaboradores lembrar como que monta o Big Mac, você entendeu? Pronto, você coloca a musiquinha lá, é assim, cara, é 2 pão, pronto. E você tem um processo. Sim, e o McDonald's, ele tem um processo que não muda, né? Porque se você for aqui em São Paulo, você vai encontrar o mesmo McDonald's
se você for no Rio de Janeiro. Sim. Se você for do outro lado do país, um exemplo, Estados Unidos, algum lugar, você vai encontrar o lanche do McDonald's pode ter algumas questões ali da cultura do país, mas o Big Mac, vamos dizer assim, que é esse que a gente canta na canção, ele é um padrão. Então, assim, as empresas que realmente elas se fixam, ela tem um padrão. Ela tem um processo de padrão. Elas não modificam conforme, um falou, outro falou, o outro ganhou muito dinheiro, eu vou mudar o padrão. Porque justamente é essa questão assim que às vezes eu vejo o empreendedor, assim, o empresário se perde no padrão mesmo. No tentar inovação, né? Isso. Precisa ter inovação. Só que eles mexem muito na inovação, assim. Você tem que saber o que você ajusta. Então, e até porque se o lanche atraiu tanto por aquele formato, então é esse formato que o lanche precisa ter. É por isso que ele vai lá. Você pega outra empresa, a Bic. Isso. Tem milhares de caneta, mas aquela Bic padrão azul, ela continua sendo a mesma caneta Bic com o mesmo designer, você entendeu? Há anos. E não tem a necessidade, continua vendendo e vai vender ainda por anos. Isso não impede da sua empresa inovar com outros produtos, assim como o Mac tem outros lanches, entendeu? Sim. Mas uma vez que você acertou e você tem um público que gostou daquele produto, o interessante é que você coloca, né? Sim. Bom, fazendo essa introdução para você entender a importância, tá? E o que nós estamos falando desse ciclo é um padrão utilizado por grandes empresas aí que tiveram sucesso e têm sucesso, né? Que conseguiram fazer o quê? Sair dessa primeira etapa, né, de construção e realmente continuar evoluindo para poder fazer a escala. Então, quando a gente fala de escala, nós falamos de aumentar o faturamento, logo nós vamos ter falando do quê? De aumentar a produção. Mesmo que você tenha um produto digital, Gabriel, tem um produto digital, né? É só a pessoa ir lá e comprar. Só que acontece, se você tem muito cliente, muitas pessoas comprando, vai aumentar o suporte. Sim. Não é? Vai aumentar algumas reclamações, algumas situações, logo você vai ter que escalar. Vai ter que ter mais pessoas, de uma forma ou outra. Então, quanto mais tiver desenhado o processo, mais fácil e melhor é para você introduzir novas pessoas dentro desse processo, você conseguir fazer os ajustes necessários, né, para que você possa crescer. E esses 5 pilares, né, que nós vamos falar aqui hoje primeiro, financeiro, certo? Segundo, o marketing. Terceiro, comercial 1. Quarto, comercial 2. E quinto, a gestão geral, certo? Então vou pedir para o Michel colocar nossas vinhetas em poucas palavras e vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre esses tópicos. Em poucas palavras, venha falar. Sem mimimi, queremos escutar. Trazendo vibes, vem se expressar. Corta pra mim aqui. Certo. Então agora a gente vai começar com o nosso quadro aí, em poucas palavras, né? E eu vou perguntar aqui já pro Gabriel, que a gente vai fazer a primeira pergunta aqui, que é qual a importância de ter um financeiro bem estruturado dentro desse ciclo? Porque assim, vou pegar aqui. Eu vejo que como eu fico andando muito nessa questão de empreendedores assim, eu vou para muito network, eu vejo muito que eles não se importam com essa questão de financeiro. Tipo, eles deixam pra lá. Tipo, eu tenho que vender. Tipo, o foco é esse. Eu preciso vender, sabe? Aquela questão de vender, eu preciso ganhar dinheiro. Sabe? Que tem até gente que fala assim, Gabriel, eu preciso ganhar dinheiro. Não mais, né? Mas assim, precisa ganhar dinheiro. Mas qual a importância real de ter um financeiro bem estruturado dentro desse ciclo? Bacana. Vamos lá. A questão do financeiro, eu vejo ele de 3 formas, tá? Eu separo o financeiro em 3 etapas. Acho que o conceito normal que a maioria das pessoas vão ouvir é saber o quê? Que o financeiro, você tem lá os recebíveis, certo? Que é o departamento, as pessoas que vão administrar todo o valor que entra dentro da empresa. Você tem uma subdivisão que é o contas a pagar, ou seja, que é o financeiro que vai se responsabilizar ali, né, pelos pagamentos da conta, porque logo, se você tem uma empresa, está vendendo, está entrando dinheiro. Sim. Tá? Fala assim, Gabriel, tem tanto serviço assim para poder fazer a separação? Tem. Por quê? Depende muito do seu negócio, mas vamos analisar. Hoje nós temos diversos métodos de pagamento, certo? E para que realmente você tenha uma gestão e você tenha um controle financeiro, ok? Até porque está chegando aí declaração de imposto de renda.
certo? E aí, como é que tá a sua declaração de imposto de renda? Meu contador já mandou mensagem para mim hoje. Então, Meu imposto de renda. para você fazer sua declaração de imposto de renda de uma forma correta e você não ter novidades, você precisa declarar da forma que você recebeu. Exemplo, na sua empresa você aceita o método de pagamento Pix? Então você precisa saber durante o ano, durante o mês, quanto que você recebeu em Pix. Você aceita o método de pagamento parcelado no cartão de crédito? Você precisa saber quanto que você recebeu parcelado no cartão de crédito, certo? Até porque tem outra questão. Quando você recebe, que você faz uma venda, né, parcelada no cartão de crédito, você recebe mensalmente, né, dentro do padrão, ou você faz o adiantamento desse valor? Ok? Você recebeu o pagamento em espécie, em dinheiro, né? Não sei se alguém usa cheque ainda. Será que usa cheque ainda? Faz tempo que eu não vejo Pode ser ninguém que usando use. cheque, viu? Será? Sei não. Fala aí, coloca nos comentários aí, caso coloca aí você nos recebeu comentários. algum cheque ou você usa cheque ainda. Se você conhece alguém que usa cheque também, porque cheque faz muitos anos que eu não Né? vejo. Então, mas você tem essas formas de pagamento. Por exemplo, aí você vai para o mundo online, digital, você pode receber pelo PayPal. Não é isso? Você pode receber, hoje tem pessoas que Pela têm... Wise também. Pela Wise, você pode receber por criptomoeda. Você pode Sim. receber por blockchain, você pode receber bitcoins. Sim. Né? Se alguém quiser me pagar por bitcoin, por favor, pode entrar em contato, eu aceito Sim. seu bitcoin. Teve um pet shop que fez assim, ele, como tava com aquele negócio do Pix, ela falou assim que não aceitava o Pix, mas aceitava Bitcoin. Colocou lá o QR Code dela. Ela falou assim que, por incrível que pareça, os clientes dela compraram em Bitcoin. Teve gente que pagou em Teve Bitcoin. Né? gente Quando que eu fiz pagou. a minha tatuagem também, o tatuador ele recebia também em Bitcoin. Na época eu tinha um pouco de Ethereum. Ele recebe também. Eu falei, não, mas deixa aí. Enfim, veja bem. Olha a quantidade de métodos de pagamentos que você tem. Que você precisa depois fazer o quê? De uma forma ou outra, você vai ter que fazer essa declaração para o governo. Já é um dos principais fatores. O outro é que você tem um controle financeiro dentro da sua empresa. Ainda mais se você, que é o dono, o presidente da sua empresa, não é a pessoa que recebe esse valor. Né? Você tem lá um funcionário que recebe lá na maquininha. Não é? Então, como é que você vai saber se alguém está te roubando? Se ele não cobrou errado lá o troco? Né? Eu já recebi troco errado da padaria. Já recebi troco errado de vários lugares. Então, ou seja, precisa ter esse controle. A pessoa que vai fazer, né, esse recebimento. Tem contas a pagar. Sua empresa precisa pagar a água, precisa pagar a luz, a gente precisa pagar a internet. Tem os colaboradores que precisa pagar, aluguel, enfim. Tem produtos, se você compra produtos, fornecedores. Olha só. Então, você precisa ter uma gestão para você saber ali como é que saiu esse dinheiro da sua empresa. Então você tem os recebíveis, você tem o contas a pagar. E você tem a gestão financeira, tá? Que é o quê? Que vai olhar esses dois pontos, tá? Porque dependendo do seu volume, é claro, se você tem uma empresa pequena que faz uma venda por semana, é você provavelmente que vai fazer tudo, tá? Mas mesmo assim, não deixa de se fazer. E qual que é que tem que ser o seu pensamento? Gabriel, eu sou sozinho, só sou eu, minha esposa ou mais uma pessoa. Então, mas você já cria o processo, entendeu? Porque quando você tiver condição, tá, de contratar uma pessoa, a pessoa vai chegar lá e vai falar, olha, o recebíveis você vai confirmar aqui no banco X, você vai colocar aqui no CRM, na planilha. É que já tá tudo assim, pronto, né? já, né? As contas que você vai pagar, você vai tabular aqui, vai colocar as datas, pra você não perder a data, comprovante você coloca nesse lugar, separa na pasta, enfim. Você precisa ter esse processo bem encaminhado para quando você puder crescer, as coisas já estão certinhas. E a gestão financeira, de uma forma geral, ela vai olhar para esses dois pontos e vai ver, olha, nós estamos recebendo X, tá? Estamos gastando X, ele vai olhar para o que está recebendo, para o que está saindo, como que ele pode economizar, entendeu? Por exemplo, que nem eu falei, quando você faz o adiantamento da maquininha, você paga uma taxa maior. Se você olhar ao longo do ano, dependendo do seu faturamento, você vai deixar uma boa grana na mão das maquininhas. Será que realmente você precisa antecipar tudo? Será que não dá só para antecipar uma parte e você deixar a outra para você receber mensalmente? Né? Então, toda essa parte funciona numa gestão financeira geral, que você vai conhecer mais, né, ficar por dentro desse assunto e como você pode estruturar isso na comunidade Chega de Mimimi. Né? Então, mais informações, só deixar nos comentários aí, entra nas nossas redes, nos procura, que você vai ter acesso à comunidade Chega em Mim para você conseguir entender isso aí no passo a passo. Respondi, Priscila?
Respondeu, nossa, deu uma aula aqui, né, gente? Agora eu quero saber de vocês. Esse processo aí, tem na sua empresa? Que a gente tá dando check aí, né? A gente já tá fazendo aquele check que a gente faz lá na comunidade, a gente tá disponibilizando aqui para vocês, né? O financeiro, deu check aí, tá direitinho, com recebidos, contas a pagar, recebidos, contas a pagar e a gestão geral. E a gestão geral financeira. Tá certinho aí na sua empresa? Então coloca aí nos comentários. Se não tiver, também coloca nos comentários aí, né? Perfeito. Bom, vamos lá. Priscila, normalmente, falando agora sobre o segundo pilar em relação ao marketing, normalmente tudo que as pessoas veem, eles falam que é marketing. A pessoa está entregando panfleto, tá fazendo um marketing. É o marqueteiro. É o marqueteiro. A pessoa vai subir um anúncio, que você faz marketing? Faço. É marketing digital, marketing digital. O que você faz? Eu posto no Instagram. Em poucas palavras, né, traz um pouquinho para a gente poder entender. Todas essas ações que são feitas, de fato, é marketing? Então, o marketing, ele tem várias informações sobre a questão do marketing, mas o marketing, ele é toda a estratégia que atrai esses clientes, né? Então, vamos pegar a questão de um circo, né? Que a gente estava conversando sobre o negócio do circo. Vou trazer para vocês. Quando o circo ele vem se instalar aqui na cidade, a primeira coisa que ele faz é entender como que a cidade tá ali para poder receber todas essas informações. Então, assim, ele vai entender como a estratégia do público está acontecendo ali para poder fazer o marketing dele, né? Então, ele vai estudar o melhor lugar para se instalar, ele vai estudar o público daquele lugar, ele vai entender qual promoções fazer, né? E promoções não é a questão de ser o barato, mas qual é a divulgação que ele vai fazer para poder promover aquela ação ali. Então, assim, o marketing é todo esse processo. Quando a gente fala em propaganda, né? Porque tem essa junção, né? A gente tá falando assim, porque assim, são 4 pilares, né? Que é o marketing, que é a propaganda, a publicidade e o brand. Todas essas daí são diferentes, mas todo mundo fala que é marketing. É como se fosse tudo a mesma, coloca tudo dentro do mesmo pacote. Todo mundo coloca tudo dentro do mesmo pacote, mas não é a mesma coisa. O marketing, ele é uma estratégia, como eu falei, de como que você vai estruturar essa questão de você colocar as outras informações que é a propaganda. A propaganda nada mais é do que você fazer uma mensagem paga numa TV, de você colocar um anúncio na rede social, isso é uma propaganda, né? De você fazer aquelas panfletagens, né? Isso é uma propaganda. A publicidade, né, nada mais é do que você falar do círculo espontaneamente. Vamos pegar aqui. Uma outra mídia, né? Quando uma outra mídia fala sobre aquele negócio. Isso, é que nem aqui agora. A gente pegou e falou do McDonald's. Ou seja, fizemos uma publicidade do McDonald's, ou seja, ele não pagou a gente, né, de uma forma aleatória, falamos aqui da BIC, né? Falamos da BIC. Porque usando como argumentação, né? Sim, então sim. É uma publicidade que nós estamos fazendo. Então a gente fez uma publicidade para eles assim, de uma forma espontânea, de graça. Patrocina nós. Paga nós, né? Então a gente fez todo esse processo. Então cada um desses fatores tem esse processo aí. Então o marketing é justamente essa questão estratégica para você entender como que você vai empregar cada esses detalhes na sua empresa. Tanto a questão da propaganda, como que você vai fazer esses anúncios, tipo, se vai ser na TV. Por isso que é muito importante você fazer uma estratégia de marketing junto com uma pessoa que realmente entende do marketing, realmente entende da cidade, realmente entende do seu serviço, porque ele vai entender bem aonde vai ser bem empregado a informação da propaganda, da propaganda, e fazer com que essa publicidade seja espontânea na boca do povo, né? Pegando a questão do circo. Quando o circo ele vem para cá, faz toda essa estratégia, porque ele tem que trazer esse monte de gente para cá. Então ele não vai trazer um monte de gente para cá, uma cidade que não vai comprar, que não vai ir lá para sua atração, que não vai encher. Ele entendeu ali, agora que o pessoal do marketing entendeu, vamos trazer o pessoal. Então agora a gente vai fazer o quê? Vamos uma TV para poder anunciar, vamos chamar um podcast para anunciar, né? Vamos gerar um tráfego para aquela região.
Então a gente vai achar um gestor de tráfego. E por que eu falo para vocês conversar com uma pessoa que realmente entende disso? Porque ele vai saber se realmente aquela propaganda vai ser melhor para você. Um exemplo. Às vezes tem... vamos pegar dos anúncios lá que a gente faz lá na empresa. Às vezes a sua empresa não é a melhor saída para o Google Ads. É melhor ser anunciado no Facebook Ads. É melhor no Meta Ads. Então, assim, para a gente poder entender qual é o melhor. Às vezes você quer anunciar, fala assim, eu quero anunciar no outdoor. Mas a sua empresa não é para o outdoor. É para um anúncio pago na rede social. Vai fazer sentido, porque não vai fazer sentido o seu serviço, o seu produto está no outdoor, porque não vai alcançar tantas pessoas, ou aquele lugar não é para você colocar um outdoor ali, porque, um exemplo, vou colocar um outdoor lá perto do Marrei. Você vai colocar um outdoor perto do Marrei assim, que não vai fazer sentido para você. Porque aqui também ali é um brand, né? Porque o brand é você tá visível, a sua marca tá visível o tempo todo. Aí você quer vender, aí olha para você ver como que a estratégia, o marketing é importante. Aí você quer vender, vamos pegar um serviço de tubos, né, de aço inox, vamos colocar assim, de aço inox. Aí você quer vender aço inox, você não quer que a sua marca seja mostrada, você quer leads. Eu quero leads. Você vai colocar um outdoor ali no Marrei? Você vai colocar um outdoor no meio do nada? Eu vou colocar na Ayrton Senna, que no Ayrton Senna tem bastante outdoor. Tem bastante outdoor. Não vai fazer sentido, porque todo mundo tá passando por ali e às vezes não dá tempo nem de pegar o telefone. Vocês passando pela Ayrton Senna, já deu tempo de pegar telefone? Não dá tempo. E tem que bater na consistência muito grande no brand, né? E vem tudo a questão da montagem também, né? Sim. Ou seja, para vezes a pessoa ela marca lá, mas no final de tudo ela vai fazer o quê? Né? Se você conseguir realmente chamar a atenção dela, ela vai lá pro Google pesquisar. Qual que é o nome mesmo daquela empresa que eu vi lá, né? Aí ela vai lá e vai lá pesquisar na empresa lá. E a questão do, tipo, um exemplo agora, se você quer só que a sua marca seja mais forte, fique mais visível, né? E aí você pega e coloca a sua imagem nesses lugares mesmo, de margem, ali no Marrei, vamos dizer, ali na Ayrton Senna, porque a sua empresa está sendo muito visível ali no carro ali, tipo, você andando na estrada, o seu anúncio está bem visível. Vou colocar a Aurora colocou bastante anúncio assim. Ela não quer vender. Que já é uma outra estratégia, porque né? Porque ele já tem o público. Todo mundo vai comprar. Ele tá te lembrando os produtos que ela tem. É isso mesmo, porque logo carnaval, né? Quando você chega no mercado, automaticamente, né? Você vai lembrar de às vezes, dependendo de onde você for, ainda mais você tá viajando. Às vezes você passa numa viagem, numa estrada, você viu ali 3, 4, 5, 6 outdoor da empresa. Quando você chega lá no local, você vai no mercado. Sim. Automaticamente você acabou de ser influenciado durante essa empresa. Você viu, eu tô pegando a Aurora porque foi o que eu mais vi desse tempo, assim, lá na Ayrton Senna, quando eu passo. Então, assim, o período que ela colocou foi o período antes do Natal. Tipo, colocou no Natal e deixou até o Ano Novo ali, justamente para lembrar que nessas festas, a Aurora tá aí para você. Só que de uma forma bem... só mostrando a marca dela, mostrando o produto dela, entendeu? Então, assim, vai de cada estratégia. Então, assim, você tem que entender qual é a sua estratégia, justamente. Tem que ter uma pessoa de marketing para poder identificar qual é a melhor estratégia para usar no seu negócio, para poder funcionar a propaganda e aí sim ter a publicidade. Porque, assim, tenho certeza que alguma pessoa lá da Ayrton Senna falou assim, não, vou comprar a Aurora. Vamos comprar a Aurora, né? Porque eu vi ali, porque tem a linguiça ali da Aurora, tem um negócio ali, vamos comprar. Porque justamente, e agora que nem eu agora fiz uma publicidade. Acabou de fazer uma publicidade pra Aurora. Então aí, ó, justamente porque eu vi o outdoor, ó, pra você ver como que é o inconsciente aqui. Justamente porque eu vi um outdoor direto, todo dia eu passo por lá. E aí quando surge uma situação de alguma coisa, você acaba lembrando. Eu acabo lembrando. Essa faz a ação. Agora, a importância de tudo isso é o quê? É você pegar os conceitos, tá? Porque nem tudo é marketing. E isso está dentro do processo. Porque você vai transmitir isso para sua equipe. Né? A questão dos conceitos. É a forma que você elabora. Aí você precisa saber o que você está fazendo.
né? Até porque você não está sozinho, você está dentro do mercado. E isso daí a gente deu um exemplo nosso aqui, tá? Dentro do seu mercado também tem as suas questões particulares, Sim. tá? E isso pode fazer o quê? Isso pode fazer com que você perca a venda. Eu já consegui venda de outros clientes por conta disso. Por quê? O cliente chegou em mim e falou assim, agora eu entendi. Eu não tinha entendido. Ninguém, outra fulana, outra pessoa, né, outra empresa, ela não me explicou dessa forma. Entendeu? Então, como de fato você entende os processos do seu mercado, do seu serviço, do seu produto, que tudo está alinhado, a comunicação continua a mesma, Sim. entendeu? E é importante. Às vezes o cliente ele tem um contato com você, mas ele tem um contato com alguém da sua equipe. Então, ou seja, ou precisa estar todo mundo alinhado, né? Precisa no mesmo conceito. Todo mundo alinhado. Porque senão acontece o quê? Acontece que a pessoa ela pode falar assim, essa empresa é bagunçada, não tem organização, o pessoal não sabe. Eu falei que é uma coisa e a outra pessoa está falando outra, você entendeu? Então, essa é a importância de você ter esse conceito. Então, marketing, propaganda, publicidade e brand são coisas distintas. Trabalham todas em conjunto, mas são situações distintas, certo? Sim. Agora eu vou responder a última, né? Não, aí, tipo, essa questão do conceito do marketing, que a gente já pegou aqui, né? E aí, dentro dessa questão assim mesmo, que é da questão que a gente falou, né? Do marketing, da propaganda, da publicidade, do brand, né? Tem o setor comercial, que vai trabalhar junto, porque assim, essas áreas, o marketing já trabalha junto com essa questão do setor comercial, né? Gabriel, o setor comercial não precisa se preocupar com relacionamento, só com vendas? Porque assim, eu vejo muito, muito mesmo aquela questão. Vamos vender porque a gente precisa de dinheiro, mas o relacionamento com o cliente é importante? Sim, eu acredito que é. E essa questão, às vezes, de só o vamos vender, às vezes tem um pessoal que ou é 8 ou é 80. Né? Por quê? Porque às vezes tem muitas pessoas que ela acaba se preocupando com outras coisas, principalmente quando ela vai iniciar um negócio. Sim. Né? Imagina, você vai iniciar um negócio e é um negócio físico, não que não seja importante, tá, gente? Mas, às vezes, o empreendedor ali, o empresário, ele foca tanto em relação a como é que vai ser a cor da parede, olha, chegou lá a cortina para poder colocar, olha, chegou a iluminação para colocar ali no cantinho, olha, chegou o bebedouro, tudo isso é importante, tá? Mas, quando depois que a loja está toda montada, que aí geralmente às vezes vê um pouco de gente na inauguração, sim, né? Sim. Porque aí você convida, vê uns amigos, vizinhos e tudo mais. Aí passou a inauguração, primeira, segunda semana, aí não tem gente. Tá vazio. Ou seja, não tem mais venda. Uhum. E aí bate desespero e a pessoa não entende por que não vem gente, aí tem dificuldade para vender, não entende qual que é o processo. Ou seja, então tem esse lado, né? Que às vezes as pessoas se preocupam com tantas coisas e a venda que praticamente é o coração de uma empresa. Né? As pessoas acabam não se preocupando tanto. E tem esses outros que focam tanto nas vendas, mas o que acontece? Tem empresa que ela pode quebrar se vender demais. Por quê? Se você vende muito e você não tem um processo muito bem estruturado ali, você não vai conseguir entregar, você vai começar a se atrapalhar e isso vai ser um problema. Tá? E quando você fala em relação a um relacionamento, Priscila, ele é muito importante também, por quê? Nós já falamos aqui sobre o CAC. O CAC é o custo de aquisição ao cliente. E o que acontece? Se a pessoa ela só pensa em vender e não se preocupa com pós-venda, não se preocupa com o relacionamento ao cliente, cada vez mais esse custo de aquisição ao cliente está ficando mais caro. Certo? E se ela já tem os dados, já tem informação, já tem ali uma pessoa a qual ela vendeu, é muito mais fácil ela conseguir fazer uma segunda venda para essa pessoa, se ela fez uma boa entrega. Né? Então, dentro desse processo dos pilares, nós temos o quê? Nós temos o comercial 1 e nós temos o comercial 2. A estratégia, a ideia é o quê? É que o comercial 1, ele faça a pessoa comprar pela primeira vez. Né? Dentro dos 9 públicos, que até o Conrado ensina, ele vai trabalhar o cliente de primeira compra. Então, nós temos o quê? Nós temos o financeiro, que vai dar o suporte, e olha, sem dinheiro não dá, gente. Tá? Tem que ter alguma coisa. Eu até dei o exemplo hoje que a gente está falando, né, montando tudo aqui, falando com a Priscila. Vamos analisar que isso é um conceito até bíblico. Tá? Jesus, dentro do seu ministério, ele poderia ter feito o vinho do nada, ele poderia ter
criado o pão e o peixe do nada. Ele era Deus, ele tinha poder para isso. Mas dentro de um contexto todo ele trouxe o quê? Ele trouxe a transformação, ele trouxe a multiplicação. Então Sim. precisava ter água, precisava ter alguma coisa para ele poder transformar Precisava em ter vinho. o peixe, precisou ter a água para poder Para transformar. ele poder multiplicar. Sim. Então, você precisa ter alguma coisa para você multiplicar, né? Ou seja, você precisa ter o dinheiro, você precisa ter o seu esforço, você precisa ter o seu tempo para que você faça o negócio girar. Então, começa lá com o financeiro, que manda dinheiro para o marketing, tá? Então, o financeiro faz o quê? Pega o dinheiro, encaminha para o marketing. O marketing é o departamento responsável que vai gerar as oportunidades. Marketing não é vendas, tá? Existe essa questão de marketing e vendas, mas marketing não é Sim. venda, é o que nós falamos aqui. Marketing é um departamento estratégico, tá? A obrigação dele é gerar oportunidades, trazer leads, trazer pessoas até o comercial 1. Comercial 1 é quem executa a venda. E quando nós falamos em escala, esse processo tem que ser rápido e tem que ser dinâmico, certo? Então, a Priscila até comentou em relação sobre a questão do Hunter, né, Priscila? Sim, sim. A questão do que eu falei do Hunter, né? Que justamente o Hunter é um caçador. Ele vai lá e caçar essa oportunidade nas empresas, em eventos, ou até na internet mesmo. Ele vai caçar essa oportunidade para poder fazer, que é o comercial, que ali faz parte ali do comercial 1 ali. Ele é ali do eu gosto de falar que ele é tá a junção ali. Na linha do tempo entre No o marketing e o comercial 1. Por quê? Porque tem aquela questão. Na teoria é muito legal, na prática as coisas não funcionam, né? Tanto. A pessoa que é vendedora mesmo, tá? Um vendedor, por exemplo, de verdade, ele não se preocupa com salário fixo. Um vendedor, ele se preocupa com comissão e oportunidade de crescimento dentro da empresa, certo? Você vai encontrar um vendedor, ele vai falar assim, ó, tá, o que eu vou vender? Como é que é o produto? Qual que é a minha margem de ganho? Então, ele vai olhar isso, tá? O cara que é vendedor raiz, então ele está preocupado com isso. Então, o que acontece? Se ele tem ali, ele trabalha um período mais ou menos de 8 horas, e aí quando a gente fala de hunter, né, de você caçar, ou seja, essa busca, você qualificar o lead, você conversar, porque quando o marketing ele gera as campanhas, tá, a ação depois da estratégia, você vai ter os leads, ou seja, na loja ali as pessoas perguntando. Então imagina, você tem um vendedor que ele pode até ganhar um fixo ali com uma base, mas o foco dele é a comissão, ele é vendedor. Sim. Só que acontece, dependendo do produto ou serviço que você tem, se ele leva ali, ele recebeu uma lista lá, tá? Por exemplo, de 10, 15 leads. Aí liga para a primeira pessoa, não atende. Liga para a segunda, caixa postal. Liga para a outra, aí ele consegue falar. Aí ele vai passar o procedimento. Aí às vezes ele vai explicar, ele vai falar, ele tem que converter ali. É uma venda, não é um tirador de pedido. Aí ele fica 40 minutos, 1 hora ali com aquela pessoa. Daqui a pouco aí não fecha, fica naquela, né? Porque tem a questão da venda de impacto. E nem sempre você consegue vender de impacto ali. Ainda mais se forem valores com ticket mais alto, né? Aí, ou seja, chega no final do dia, ele conseguiu realmente falar com 2, 3 pessoas, ele não conseguiu fazer uma venda. Ele passou um dia e ele não fez. Então, se ele começa a procurar muito essas pessoas e ficar nessa questão de caçador ali, né? Então, ele vai ter esse problema. Sim, ele não vai conseguir fazer a venda dele, que é o papel dele de fazer. Ele não vai ser produtivo. Ele não vai ser produtivo. Né? E aí, quando ele não é produtivo, ele vai começar a desanimar. Ah, vai, né? porque o foco Porque a gente dele tem que entender que é uma pessoa ali também, né? Você como empresário e gestor, você tem que entender que é uma pessoa ali, né? Porque o vendedor é aquela pessoa transacional. Ele transita, ele precisa fazer essa questão da venda. Ele precisa, tipo, ele é aquela pessoa que se você está na comunidade, você vai entender isso da questão do análise de comportamental. Você vai entender que ele é uma pessoa que ele é dominante / influente. Ele está focado em vender. Ele está focado na venda. Geralmente ele não vai se preocupar com muitos processos administrativos e cuidado, não. Ele quer saber de colocar o dinheiro dentro da empresa. Ele é dominante. Ele precisa resolver, fazer acontecer. Ele não vai estar preocupado com o salário. Ele quer buscar na venda dele o salário dele. Ele quer buscar isso. Então, se você colocar um caçador ali, vai atrapalhar um pouco essa questão dele, de ele ir fazer, porque ele tem essa questão de fazer a venda acontecer. Não, peraí, porque ele já vai no processo, ele gosta do processo de venda, direto. Vou receber o lead, eu vou ligar, tá quente já, eu vou ligar só para poder dar o passo a passo da venda, acabou.
É isso. É por isso que tem que ter um hunter para poder justamente buscar esse lead para esse vendedor. Ajudar na qualificação. Né? Ajudar na qualificação, porque ele não vai ter paciência de qualificar um lead. Ele não vai ter essa paciência de qualificar o lead. Pessoa que fica perguntando, porque às vezes tem muito curioso, entendeu? Exatamente. E você aumenta o processo. Por quê? Porque aí você consegue manter de fato ali como hunter, como essa pessoa principal, da seguinte forma. Você tem um marketing gerando as oportunidades, você tem um hunter fazendo as qualificações, entendeu? Que aí já é uma pessoa que vai aceitar um valor fixo, porque tem um peso para o vendedor. Porque quando passa... É uma questão de honra também. É para ambos. Ele sabe que ele não ganha e a empresa nenhuma vai manter um vendedor que não vende. Vende, isso. Você entendeu? E o vendedor é o que ganha mais. Se comparar para pensar, um vendedor que... Dependendo da empresa, ele pode ter mais lucro no final do que o próprio dono da empresa. Da empresa. Então, um vendedor que é vendedor, ele é desse jeito mesmo, tá? E por isso que a gente tá falando desses cuidados assim, porque nesse começo que a gente falou do turnover, essas coisas assim... Para você entender o por trás disso daí, para você conseguir ficar com um vendedor bom, porque você perde um vendedor bom e você até se encontrar outro. Você encontrar outro aí, é uma tortura. É uma tortura. E aí tem a questão do comercial 2, né? Que é junto. Tem a questão, que aí fecha o ciclo, né? Porque aí fecha a questão de relacionamento mesmo. Porque o comercial 2 é como se fosse um farm ali, um fazendeiro, né? Ele vai fazer com que aquele lead que já entrou, se tornou primeiro cliente, que se tornou o primeiro cliente, ele vai ali tá em contato com esse lead, né? Todo dia ali, todo dia não, né? Mas ele vai gerar esse relacionamento melhor. Então ele vai conversar, então no aniversário, ele vai perguntar pro lead como que foi o serviço, pegar uma recomendação, pegar uma recomendação, indicação, né? Ele vai fazer esse processo todo de informação. Então, justamente, agora é ao contrário. Esse lead ele tem que ser mais influente do que dominante. Ele tem que gostar de conversar, de conectar com as pessoas, de estar ali. Ele vai fazer vendas no meio do caminho, sim. Ele pode estar fazendo vendas dele. Ali. Porque é o papel dele. Dentro desse processo de cultivar ali, é o papel dele. Porém, ele vai ser um pouco mais influente. Ele vai se importar mais com a pessoa, né? De conversar ali, de bater um papo. Fulano, e a sua filha que fez faculdade? Como que ela tá? Tudo mais. É o papel dele isso. Ele vai entender, de fato, quem que é o seu cliente ideal. Isso. Porque ele tem um fôlego a mais. Então, ou seja, o comercial 1 colocou o cliente para dentro, né? Um exemplo que eu dei, por exemplo, às vezes a pessoa, o cara foi lá, comprou um pneu pro carro. O cara não só queria colocar o pneu pro carro. E você às vezes tá naquela correria, você vê a pessoa, você não vai forçar o cliente. Você quer o pneu, toma um pneu. Entregou lá. Foi embora, aí tem o comercial 2. Por quê? Que vai começar a entender quantos quilômetros que essa pessoa anda, quando será que vai ser a próxima troca, você entendeu? Então, aonde são os lugares que ele vai, geralmente? Às vezes ele comprou um pneu ali que ele precisava, ele estava na cidade, mas geralmente ele é uma pessoa que vai muito para o campo. Né? Às vezes ele tem um sítio, ele tem uma chácara, você entendeu? Poxa, será que não era ideal um outro tipo de pneu? Às vezes ele tem um outro carro. Então o comercial 2 vai manter esse relacionamento, tá? Para poder realmente entender quem são essas pessoas que o comercial 1 colocou lá para dentro. Alguma porcentagem a gente sabe que não vai comprar de novo, tem essa porcentagem, mas é responsabilidade do comercial 2 de fato entender e extrair ali as informações para entender quem que é esse cliente ideal, né? E tem uma missão, fazer com que esse cliente compre sempre, né? Sim, e aí quanto mais... Porque aí você fala assim, mas eu vou ter uma pessoa na empresa que só fique fazendo isso. Essa área, assim, do comercial 2 é muito importante, principalmente para a gente que vai fazer a gestão de tráfego, ou então a questão do marketing, da estratégia. Por quê? Porque eles vão coletar as informações de quem realmente é o público que compra. Sim. Eles vão... Porque aí, quando a pessoa do marketing lá vai fazer a questão da estratégia, ele vai entender que a pessoa sempre vai para o campo, né? É um comprador que tem chácara, que ele troca de pneu a cada 6 meses, que ele é homem, que ele tenha 35 anos, então ele vai entender. Então, assim, dentro de tudo isso, você pode achar que é um bate-papo, uma conversa, um negócio,
Mas ele está qualificando o lead, porque aí, quanto mais ele vai qualificando, mais a estratégia do marketing vai ser direcionado justamente para quem paga. Sim, e eu vou falar para você, se você for analisar de uma forma interessante, o dinheiro que você ganha com o comercial 1, ele é o valor para fazer sua empresa rodar. O seu lucro está no comercial 2. Entendeu? Por quê? Porque você consegue vender produtos mais barato, porque se você for pensar, você está abrindo novos clientes, é mais fácil você vender um produto de R$1.000 ou um produto de R$100? De R$100. É mais fácil você vender um produto de R$100. Então você aumenta o volume com um produto de entrada no seu comercial 1 e é produção, é venda. Coloca a gente para dentro pagando, entendeu? E o comercial 2 agora tem tempo para você poder trabalhar, né, e fazer a sua segunda, terceira, quarta venda, ou seja, vender para sempre, entendeu? Para esse cliente. Então você montando esse processo, aí fica faltando somente uma questão da visão geral. Bom, tem muita coisa pra gente falar, né? Mas vamos falar do nosso patrocinador, que a hora já vazou, né? Muito. E aí a gente volta para finalizar só ajustando alguns pontos. Pedir pro Michel colocar os nossos patrocinadores. Michel, por favor. Não há nada mais gratificante do que ver as pessoas que amamos em paz e com saúde. Mas, infelizmente, imprevistos acontecem. Momentos inesperados que podem nos pegar desprevenidos. Nesses momentos, contar com um plano de saúde significa ter acesso imediato ao cuidado que você precisa, sem longas esperas. Com um plano de saúde, você garante atendimento de excelência, em hospitais bem equipados, com profissionais dedicados à sua recuperação. E não se trata apenas de emergências. Consultas de rotina, exames preventivos e acesso a especialistas estão sempre ao seu alcance. Com a JFS Seguros, você cuida do que mais importa, prevenindo problemas e garantindo a melhor assistência em todas as fases da vida. Entre em contato e conheça as nossas opções de planos. JFS Seguros, cuidando do seu bem-estar e da sua tranquilidade. JFS Seguros, então se você precisa de um plano de saúde, seja empresarial, familiar, procure a JFS Seguros, né? Quero mandar um abraço aqui para a Elaine, né? Minha esposa. Um beijo, Elaine. Uma mensagem aqui que está acompanhando, tem mais pessoas. Muito obrigado pela sua audiência. E, bom, deixa eu fazer aqui... Michel, tem o patrocinador do pessoal do Chat Ideal? Vamos falar dos patrocinadores, que aí a gente volta com a finalização. Bom, Chat Ideal, né? Um sistema ideal para poder acelerar o seu atendimento, né? Seja na sua venda, né? Todo o processo de venda que nós estamos falando, ou seja para você fazer o seu receptivo, né? Para você ter o seu trabalho de saque ali e dar o atendimento para aquelas pessoas que já compraram de você, né? Então vendeu, agora é necessário que você faça o quê? Que o seu cliente tenha uma boa experiência, desde o processo ali de pesquisa, de compra, né? E pós-compra. Para quê? Para que você possa vender para ele de novo, né? E você derrubar aí o seu CAC, né? O custo de aquisição ao seu cliente. E o Chat Ideal, ele é perfeito para poder te ajudar tanto no funil de vendas, para captação de novos clientes, como para atendimento ao seu suporte, tá? Mais informações é só procurar lá o Cadu e o Diego, né? Acessando o site www.chatideal.com.br. E justamente a nossa comunidade aqui, que você está recebendo as informações que estão lá na comunidade, mas entra na nossa comunidade que a gente lá fala sobre marketing, né? De uma forma totalmente descomplicada, sobre vendas. Nós lá também falamos sobre registro de marca, de como que você organiza seu financeiro. Lá tem um espaço lá falando sobre a questão de financeiro. E também como que você vai fazer toda a estratégia aí no digital, fazendo vídeo, editando imagens aí. Então não perca seu tempo, vem para nossa comunidade, principalmente lá, nossa comunidade no Telegram, que a gente mostra lá o nosso dia a dia. A gente tem uma parte lá muito importante sobre 9 públicos que o Gabriel colocou lá, que também entra muito daquilo que a gente está falando aqui. Então não perca tempo, entra na nossa comunidade. Mais informações no 11 96830 3236. E não só isso, a questão também que eu falei sobre a questão do vendedor,
né? Para você não perder seus vendedores aí, para você conseguir pegar, achar pessoas qualificadas para cada cargo, que eu falei que o vendedor 1, né, que é o comercial 1 lá que precisa vender, que é dominante, tem que ser influente, e o comercial 2 que é mais relacional ali, que tem uma questão de relacionamento, influente e dominante. Justamente você vai aprender isso lá na comunidade, que está bem explicadinho. Então, entra lá, porque se você não está na comunidade, você está deixando dinheiro na mesa. Então, entre em contato para saber mais informações. Perfeito. Bom, temos aí 10, 15 minutinhos, né? Misericórdia, então eu tô... ser rápido aqui. Priscila, vamos chamar a vinheta, né? Michel, pode colocar a vinheta, Michel. Mitos ou verdades? Nossa vinhetinha, né? Bonitinha. Deixa lá pra gente poder fazer os cortes, tudo certinho, né? Sim. Então, vamos lá. Priscila, uma empresa pode crescer sem investir em marketing? É verdade ou mito? É mito. Porque você está falando de crescer, né? Então você precisa investir no seu crescimento. Não tem como você crescer. Se você está iniciando, até quando você está iniciando, não tem como. É que nem o Gabriel, ele trouxe a questão lá que Jesus, ele, para poder fazer o milagre ali, ele precisou da água, ele precisou dos 2 pães e dos peixes. Ele precisou dessas informações para poder multiplicar. Então você precisa sim ter dinheiro. Gente, não tem como um empresário, uma empresária, uma empreendedora, sei lá, quem queira começar, me falar assim, tem como começar sem dinheiro. E se dizem pra você que tem que começar sem dinheiro, essa pessoa tá mentindo pra você. Porque não tem como você... E principalmente, se você quer crescer, se você quer fazer uma escala, você realmente precisa investir dinheiro para poder fazer. Teve um dia aqui que eu estava assistindo um vídeo de um cara falando assim, uma pessoa perguntou, né, estava num podcast, perguntou assim, você faturou 45 mil reais, mas quanto que você investiu? Ele falou assim, eu investi 5 mil. Ele investiu 5 mil. Teve um bom ROI, mas teve um bom ROI. Mas ele teve um ótimo ROI, mas ele teve um investimento. E detalhe, ele tá falando de 5 mil que ele investiu. Mas será que também ele não perdeu muita coisa lá atrás? Para poder achar um produto certo, um produto ideal, ele teve que também fazer. E não só isso, tempo. Ele também teve que investir o tempo e dinheiro. E são duas coisas que as pessoas não querem investir nesse momento. É tempo e dinheiro. Quer que as outras pessoas fazem e também querem que façam de graça. Então não tem como, não tem almoço grátis, tá? Ou você tem dinheiro para fazer, ou você não tem. Ponto. É simples. Sem mimimi. Sem mimimi. Ou você tem dinheiro para fazer, ou não tem. Eu não tenho. Farma o dinheiro de alguma forma, ajunta, vai ajuntando, vai fazendo negócio para acontecer. É assim, desse jeito. É a realidade, gente. A vida como ela é. Se não tem como fazer. É isso aí. Né? Ó, até pra você... Gente, não tem como fazer coisa sem dinheiro. Porque você precisa de uma luz, você precisa de internet pra você fazer, você colocar... Não, alguma coisa aí, tem que ter, né? Tem gente que fala assim, você pode criar conteúdo de graça, mas você não vai criar conteúdo de graça se você não tem internet. Se você não tem internet, você não vai conseguir ter. Você tem que ter um celular pra gravar. Você tem que ter um celular bom pra gravar. Você vai falar assim, vende brigadeiro. Você vai ter que comprar o chocolate, você vai ter que comprar o leite, você tem que ter um gás pra fazer brigadeiro. Alguma coisa você vai ter que investir. Você tem que ter. Não tem como. E se você não tá investindo, você tá tirando de alguém. Alguém tá colocando. Alguém tá colocando aí. Alguém tá colocando. Alguém tá colocando. Né? Olha, foi forte isso daí, né? Foi forte, olha, né? Se você não tá... Ó, né? Que tem gente que fala assim, eu pego a internet ali. Você tá tirando a internet de alguém. Alguém tá investindo. Mas é isso, Gabriel. Falando nessa questão de investimento, que são duras palavras que as pessoas têm que ouvir, né? Mas uma empresa pode crescer sem um setor comercial, assim como disseram do marketing, né? Ela dá pra crescer sem um setor comercial, assim, que nem a gente trouxe a questão do Hunter ali, do comercial 1, do comercial 2. Dá pra crescer sem um comercial? É mito. É mito e não tem crescimento. É que nós estamos falando, nós estamos sendo bem específico aqui. Nós estamos falando de uma questão de crescimento, de escala, tá? E até para você manter o padrão, ok? Eu entendo que cada um tem o seu momento. Se você empresa,
Fala, Gabriel, eu sou uma empresa, estou começando, né? Ou se você já tem uma ou duas pessoas ali que está fazendo esse processo, alguém vai ter que assumir essa responsabilidade do departamento comercial. Porque se a sua empresa não vender, você não vai crescer. Na verdade, você não vai conseguir nem sobreviver quanto mais você crescer. Essa é a realidade, tá? Agora, se você é uma empresa, tem uma solução simples, tá? Para você se organizar. É o quê? Todos esses pilares aqui, você consegue fazer sozinho. Por um período de tempo até você conseguir encaixar outras pessoas. Como, Gabriel? Primeiro você consegue o dinheiro. Seja seu ou seja de alguém, né, que vai conseguir esse dinheiro, ok? Segundo, você vai investir em marketing, tá? Em estratégia, né? Ou seja, ou você sozinho vai ter que ser a cabeça ali da estratégia, ou você vai ter que arrumar alguém para te ajudar na estratégia, para conseguir fazer a propaganda certa, né? Tendo um bom resultado, você ganha publicidade, ok? E você fortalece com o brand, certo? Então, tem o dinheiro, aí você acorda às 7 horas da manhã e você começa a pensar na sua estratégia. Aí você coloca lá, ó, das 7 até as 9 da manhã, você é o marketing, você é o cara estratégico. Coloca um reloginho lá. Bateu 9 horas da manhã, aí você agora... Vira a chavinha. Vira a chave, e agora você é o comercial 1. Entendeu? Agora você é o comercial 1. Aí você coloca lá, das 9 da manhã até o meio-dia, você é o comercial 1. Aí vira a chave. Bateu o meio-dia, para, almoça, descansa. Quando você voltar, agora você é o comercial 2. Na hora que der ali umas 3, 4 horas da tarde, você é o cara da gestão geral. Aí você para, dá uma respirada, olha para tudo que você fez, né, e começa a fazer a análise e a sua gestão. Se você dividir o seu dia assim, você consegue trabalhar os 5 pilares, tá, dentro dessa forma, e com certeza, se você manter a constância, você vai ter um resultado. Então, consegue o dinheiro, monta a estratégia, monta seu anúncio, sua propaganda, sai na rua, vai entregar panfleto. Alguma coisa você tem que fazer. As pessoas precisam saber que você existe, que o seu produto existe, certo? Fez isso? Fez. Agora você vai lá, pega os leads, pega os contatos das pessoas que você falou, vai ligar e vai oferecer o seu produto. Fechou a venda? Fechou. Enquanto você não tem cliente recorrente, então você é comercial 1 e vai para a venda. Começou a fechar 1, 2, 3 clientes, então você, na parte da tarde, você é o comercial 2. Muda um pouquinho a voz, se você quiser, muda a voz. Muda a voz. Oi. Muda a voz. Eu vou dizer, ó, Deus me perdoe, mas ó, por muito tempo, dentro de um escritório, meu nome já foi Roberto. Tá? Por muito tempo meu nome já foi Roberto. Meu nome também já foi Márcia. Meu nome já foi Roberto. De manhã eu era Gabriel, à noite e à tarde você era Roberto. Entendeu? Então, muda um pouco a voz e vai lá, olha, aqui eu sou departamento comercial. Eu mesmo já mudei a voz para falar com as pessoas que eu vendi, para saber como que estava o meu atendimento, né? Tudo bom? Aqui é o Roberto, você foi atendido pelo Gabriel, queria saber como é que foi seu atendimento, tal. E se tiver um questionamento, é duro você aguentar isso daí, você entendeu? Nossa, a pessoa tá falando de mim. É a melhor coisa que tem, você entendeu? Então, e não tem nada de errado, eu acredito que não tem nada de errado sobre isso, né? O papai do Zezé de Camargo, o Luciano lá, o pai dele, comprava a ficha, pedia pro pessoal ligar, Coca-Cola pedia pra alguém lá pedir Coca-Cola antes, você entendeu? Tem uma loja de sapatos aí, grande, famosa, que colocava, quando a loja estava vazia, parte dos vendedores ficavam sentados como cliente testando sapato, e os outros ficavam como se estivesse vendendo, e era tudo vendedor, não tinha nenhum cliente. Sim. Mas era para as pessoas passarem no shopping, olhar e ver que a loja estava cheia, que tinha gente provando, que tinha gente tal. Teve uma outra moça aí também de uma loja de shopping, que ela mesma colocava outras pessoas para sair pelo shopping cheio de sacola. Sim, é isso que eu ia falar, cheio de sacola. Porque imagina, você passa no shopping andando, aí você vê 1, 2, 3 pessoas, 6 sacolas, você começa pelo menos, será que estão dando sacola de graça? Você começa a imaginar, que loja é essa? Começa a chamar atenção, você começa o quê? Isso é branding, né? Tá fazendo ali, tá reforçando, é um outdoor ambulante ali, andando ali, ó, trazendo reforçando a sua marca. Tá? Então, são estratégias, mas dá. Pensa nisso, financeiro, consiga seu dinheiro, faça o seu marketing, a sua estratégia. Seja o comercial 1, vende, almoça, vai lá. Seja o comercial 2, entenda seu cliente. E para a gente finalizar aqui no último tópico, você vai fazer a gestão geral. E eu vou fazer a última pergunta para Priscila. Priscila, é verdade ou mito? Gestão dos processos e das pessoas não é tão importante assim?
É importante sim, é mito, tá? É muito importante porque, assim, todas as áreas, nenhuma funciona sozinha, né? O financeiro tem que estar alinhado ali com o comercial, né? O marketing tem que estar alinhado ali com o comercial, com o financeiro. Então, assim, todas essas áreas precisam de ser gerido por alguém. Porque um exemplo, vou pegar o exemplo aqui do comercial junto com o pessoal do marketing, que gera lead pro comercial, aí o comercial, né, geralmente, ele fala assim, mas os leads não estão muito qualificados, tá tudo ruim, não sei o que lá, e aí o marketing fala assim, não, mas vocês não estão comercial que é fraco e o comercial não consegue vender. Direito, vocês que estão com o lead aí parado, a gente tá mandando lead aí para vocês. Então, assim, para poder conseguir gerir todo esse processo, precisa ter essa área geral, onde ela vai fazer com que ela mantenha ali os ânimos de todo mundo. Mantenha essa harmonia, né? Mantenha essa harmonia entre todas essas áreas, né? E também saber como que essas áreas estão gerindo para melhorar essa questão, tudo mais, né? Porque nenhuma, como eu falei, funciona sozinha, mas todas ali precisam se conversar bem. Porque se uma tem um conflito ali, precisa de ter alguém que intermedie esses conflitos. Então, sim, é mito, é importante sim ter essa área para gerir todos esses processos. Porque, cara, imagina você ter uma empresa com vários funcionários, com financeiro, comercial 1, comercial 2 e tá ali. Com marketing, tudinho, e você não ter uma gestão ali. Então, você não vai conseguir dar conta dos processos ali. Você precisa ter uma área que realmente olhe para isso, que realmente olhe também para os funcionários que estão entrando, né? Para você fazer a gestão ali e tudo mais, para você entender como que esse funcionário está trabalhando, como que está indo. Então, você precisa sim ter uma gestão. Não tem como você fugir disso. Acho que nenhuma área do que a gente falou tem como fugir. Ele é um processo, é um ciclo mesmo. É um ciclo que você precisa ter na sua empresa para poder ter essa base importante. É como se fosse uma receita. Se você tem uma receita base, você só vai incrementando ali, fazendo as inovações. Mas se você tem o básico, cada pessoa que entrar, ou a pessoa pode sair, mas você tem um processo validado fixo ali. Né? Você tem um processo válido e validado ali e ninguém muda isso. Nem mesmo você consegue mudar. Mas é uma coisa que funciona. Né? Então é muito importante ter cada processo unido. E tem um pilar, né, que é um dos pilares importantes que nós não colocamos aqui e vai ficar para você nos procurar e vender na comunidade. Né? Por quê? Porque é o processo, é o pilar da execução. Sim. Porque legal, você arrumou o dinheiro. Ok? Você arrumou o dinheiro, você fez sua estratégia, você vendeu, mas alguém tem que entregar o que você vendeu, certo? Então, ou seja um produto digital, seja um produto físico, mas alguém precisa entregar isso daí, tá? Então, a gente sabe, se você está fazendo sozinho, é cada vez mais difícil. Então, por isso que precisa o quê? Ter uma boa gestão financeira nisso, porque você vai ter que se privar de algumas coisas, porque acontece, aí você começa a fazer e aí começa a entrar o dinheiro, aí a pessoa acha que o dinheiro é tudo dela, né? Então já começa por aí, né? O primeiro processo, o dinheiro é da sua empresa, você tem que ter o seu prolabore, você tem que ter o valor que você recebe porque você trabalha lá, mas caixa da empresa é caixa da empresa, porque senão você nunca vai conseguir crescer, não tem lucro, né? Esquece esse negócio de lucro nos primeiros anos ali da empresa, a não sei se você conseguir subir ali muito fora da curva, né? Então o primeiro valor ali, teoricamente sobrou, que você vai conseguir melhorar alguns recursos, é você contratar uma pessoa, né? E até para isso é importante, porque vamos lá, se você tem 3, 4, 5 áreas ali, né, que você está cobrindo, está quebrando a cabeça, a pergunta é: qual departamento que você contrata primeiro? Já começa por aí, né? Porque se você não tiver uma boa visão, né, uma sabedoria ali, uma gestão para você entender, não, e aí, agora você consegue contratar alguém. Você vai contratar quem? Você vai contratar um financeiro? Você vai contratar um comercial? Você vai contratar uma pessoa do marketing, né? Você vai contratar alguém que vai executar a função? Como é que você consegue fazer essa análise, né? Então, é isso, mais um dia, né? Incrível, acredito que informação muito mais do que importante e relevante. E eu acredito que se você colocar metade disso daqui em prática e começar a analisar,
veja bem como é que estão os processos aí dentro do seu negócio. Talvez você comece a ter uma visão um pouquinho melhor por que as coisas estão um pouco difíceis ou por que as coisas não estão, né, alavancando e crescendo, certo? Sim. Da minha parte, muito obrigado pela sua audiência, tá? Para mais informações, comunidade Chega de Mimimi, né? Só acessar lá, chegademimimi.oficial no Instagram, no TikTok, no YouTube, o nosso site. Se você jogar, você vai conseguir encontrar a gente, tá? Muito obrigado, produção. Aí, ó, Michel, Priscila. Muito obrigada, Gabriel. Muito obrigada a todos vocês que assistiram aqui, produção. E às vezes a gente acha que é complicado. Tudo que a gente falou aqui, fala assim, nossa, eu tô aqui, tem que colocar tudo isso na minha empresa. Você que tá começando agora, ou você que já tem uma empresa e quer fazer algo diferente, né? Assim como eu também pensava, eu sei que você pode estar pensando aí. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. Mas não é impossível de colocar. E eu digo para você que o mais confiável, dentro daquilo da minha experiência, é mais confiável você ter um processo do que fazer tudo aleatório. Um dia tá assim, outro dia tá assado e nada vai pra frente, né? Então, quero agradecer a você que ficou aqui nos assistindo. Entra na nossa comunidade para poder se aprofundar um pouco mais sobre isso, tá bom? E semana que vem temos mais um podcast incrível nesse mesmo canal, nesse mesmo local e bora viver a vida que você merece. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.